Agora, os Estados Unidos estão impondo sanções. Sanções são uma forma de guerra econômica e têm uma grande implicação para o dólar. A Índia está lidando diretamente com a Rússia, e os detentores de dólares e ativos nominais não querem manter essas anistias de dólares se sentirem que eles vão ser cobrados. O que está acontecendo agora já aconteceu muitas vezes antes, e eu aprendi isso no meu passado. Em 1971, eu estava trabalhando na Bolsa de Valores de Nova York, e o presidente Nixon disse que trocaríamos o ouro pelo qual o dólar é lastreado, e isso nos levou a uma desvalorização. Isso me pegou de surpresa. Eu imaginava todas as ações no chão da bolsa. Pensei que tudo ia cair muito, porque nunca havia experimentado a desvalorização da moeda. Encontrei exatamente a mesma coisa quando estudei história. O mesmo fato exato ocorreu em 5 de março de 1933 por Roosevelt, e teve o mesmo efeito. Então, entendi como a história antes de mim era importante. Analisar a Grande Depressão me permitiu antecipar em 2008 a crise financeira. Se eu não estudasse e entendesse que o passado é um guia relevante para o agora, muita coisa em minha vida estaria diferente. Estamos nos aproximando de um desafio de ordem mundial, porque uma grande potência está desafiando outra. E isso gera uma probabilidade aumentada de algum tipo de guerra. Existem 5 tipos de guerras. Há uma guerra comercial, guerra de tecnologia, influência geopolítica, guerra capital, na qual estamos lidando, e depois guerra militar. Essas coisas levam os países a serem autossuficientes e independentes, e como resultado, a globalização diminui e o nacionalismo aumenta. Você pode se preparar analisando o mercado de ações nos livros de história durante os períodos de guerra. A única coisa que importa para as ações são os fluxos de caixa. E à medida que você entra no conflito, percebe que é sempre uma história diferente. Se você começar a ver como progridem aqueles que são afetados pelos eventos individuais, perceberá que eles têm um efeito, como as ações fiscais. Mas como isso afeta os mercados? Conflitos afetam o valor do dinheiro. Mas fundamentalmente, como o que estamos vendo agora, é que o valor do dinheiro, quando tem déficits muito grandes, é preciso gastar muito. Gastar muito em programas sociais, em eventos, em programas ambientais e assim por diante. Quando você gasta muito mais dinheiro do que você ganha, você tem que imprimir dinheiro para compensar essa diferença para fazer as compras básicas. E então, isso desvaloriza o dinheiro. É como os exemplos que dei das 2 desvalorizações cambiais que você teve antes de 1971. Levaram à crise inflacionária no período da década de 1970. O mercado de ações sobe em outras coisas, mas o dinheiro é um lixo e as pessoas começam a aprender que os títulos que estão segurando têm retornos negativos e isso começa a mudar o valor do dinheiro, o valor dos dólares e assim por diante. Então o dinheiro vai para outros ativos, produz mais uma inflação e você começa a entrar em um certo tipo de ambiente. O que me assusta é que o ambiente em que estamos está começando a ser muito parecido com o da década de 1970. Há 2 maneiras de lidar com a dívida. Ou você paga de volta em dinheiro difícil, ou você paga de volta em dinheiro fácil. Você pagar de volta em dinheiro difícil tem um problema. Você cria uma depressão. Ao longo da história, sempre que isso foi feito, foi devolvido em dinheiro difícil. Eventualmente, isso foi abandonado e se passou a imprimir dinheiro, que era a opção em 71. O que você tem que pensar é o valor do dinheiro. Quanto dinheiro você tem em instrumentos de dívida e você quer possuir. Pense no dinheiro como um ativo. Jamais invista em ativos ruins e busque diversificar o sistema. Você também tem que saber lidar caso o dólar permaneça ao mesmo tipo de moeda de reserva. Hoje podemos observar o desenvolvimento de dinheiro alternativo. Estamos vendo uma variedade de diferentes tipos de dinheiro, os quais irão competir uns com os outros no ambiente em que estamos. Cripto, ouro, digital. Pense em quanto dinheiro está sendo armazenado em instrumentos mortos que eram ativos mortos. Pense em quão pobres são esses retornos e que tipo de mudança que esses retornos propõem. Todas as moedas têm muita dívida. Então, quando você olha para uma em relação à outra, haverá muita impressão. Moeda é igual a dívida, e quando você mantém uma moeda, você está mantendo uma dívida, e assim, tudo que você possui vai diminuir de valor em relação a outras coisas. É importante lembrar que o dólar cai mais do que outras moedas. É quase certo que vamos entrar em um ambiente propício a uma crise. Muitas coisas indicam que já estamos nesse ambiente e há uma mudança dessas moedas. Estamos vendo a Índia ter uma ligação direta com a Rússia em sua moeda. Estas são mudanças importantes na moeda. O como isso é uma reserva de riqueza é uma questão diferente. Uma moeda é um meio de troca, é um depósito de riqueza. E este depósito agora é um problema particularmente para o dólar,
mas também é um problema para outros países, porque isso gera a inflação. O dinheiro vai para outras coisas e o custo de empréstimos é tão baixo em relação à taxa de inflação que incentiva o empréstimo de dinheiro e a venda de dinheiro. Em outras palavras, isso acaba mudando a natureza do que é o dinheiro e o que é o dólar como um depósito de riqueza. Isso está sendo uma mudança de paradigma, uma mudança de uma mentalidade e posicionamento. Por exemplo, a mentalidade em que estávamos era que você devia possuir a inflação baixa, títulos e dinheiro e se mantivesse operando. Uma vez que essa mudança começa, ela causa uma dinâmica de reforço. É como se todos possuíssem títulos longos que estiveram escondidos em um período de 40 anos. Quando essa mudança começa a ocorrer, você vê mudanças comportamentais que reforçam esse ciclo no paradigma. Por exemplo, a venda de títulos torna a economia mais propensa à inflação em si, porque a quantidade de dívida que precisa ser vendida não é apenas o déficit, mas também a quantidade de dívida que está sendo vendida para suprir o valor e os lucros desses títulos. Ou seja, as taxas de juros têm que subir muito ou a Reserva Federal tem que entrar lá. E comprar mais. Uma mudança de paradigma está começando a ocorrer e isso também será auto-reforçado e está levando tudo a um contexto de conflito que então cria o colapso de sistemas eficientes. Cada país que quer ser autossuficiente precisa proteger si mesmo. Tudo isso já aconteceu e eu estou preocupado com isso. Quando você aumenta o retorno em títulos e você aumenta o retorno em dinheiro e pressiona o dinheiro, isso torna outros ativos menos atraentes, como ativos de risco, particularmente ativos de longa duração, como ações de tecnologia e afins. A questão é que, independentemente do valor inflacionário, você está perdendo dinheiro para a inflação. A Reserva Federal estará em um lugar muito difícil daqui a um ano, pois a inflação ainda permanece alta e começa a apertar tanto os mercados quanto a economia. E é aqui que está o problema. Se você está emprestando mais dinheiro do que ganha e tem muitas dívidas, você vai pagar de volta o dinheiro dobrado e isso cria um trade-off muito difícil. Então o que você pode fazer é gastar menos dinheiro para que o trade-off se torne cada vez mais difícil. E é isso que traz um ambiente. De estagflação. Em outras palavras, eles querem conter a inflação, mantendo uma taxa de juros muito alta, que é boa o suficiente para a inflação, causando assim muito enfraquecimento econômico. É problemática essa dinâmica de gastar mais do que ganhar e criar cada vez mais dívidas. As dívidas de um homem são ativos de outro homem. Estejam preparados.